Senhor secretário, boa tarde. Cumprimentá-lo e a toda a sua equipe. Antes de fazer a pergunta, senhor secretário, eu gostaria apenas de, mais uma vez, fazer uma solicitação. Nós aprovamos aqui, se não estiver enganado, em agosto do ano passado, uma solicitação para que a CEFA pudesse liberar as senhas para os deputados, para que nós tivéssemos acesso ao CIAF e acompanhar o orçamento de uma forma mais eficiente, mais eficaz, até porque quando o senhor todas as vezes vem aqui, nós também tenhamos condições de fazer esse debate com conhecimento acumulado ao longo do quadrimestre. Então, faço essa solicitação para que a senhoria possa acompanhar esse pedido que nós já fizemos há algum tempo atrás aqui. Tem 3 perguntas, aliás, 2 perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor. Primeiro, eu acompanhei no final do ano e início desse ano um debate que, por vezes, foi público entre o senhor e o presidente do Tribunal de Justiça a respeito dos valores que são repassados e que muitas vezes, como o senhor falou, acabam fazendo falta para um lado e sobrando para o outro. Esse foi um debate público, então eu estou me referindo a posições distintas, mas num debate público. E aí a pergunta é se na próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vem agora à casa aqui em meados de maio, junho, se o governo do Estado, o governador Carlos Alberto Richa e o senhor pretendem alterar esses percentuais. Uma vez ou alterar os percentuais ou colocar o até, como em algumas vezes acontecia, até os percentuais, por exemplo, da Assembleia Legislativa, até 5% e não 5% como sendo o teto e mais do que o teto, pior do que o teto, o piso. Eu falo isso porque eu tenho concordância plena que nós temos poderes que tem, e a Assembleia Legislativa não é diferente, que tem muito mais recursos do que necessitaria. A prova disso é que a Assembleia Legislativa devolveu 600 a 800 milhões de reais nos últimos anos, e quem devolve 800 milhões de reais é porque não precisa de 800 milhões de reais. Se você consegue fazer essa economia, e eu acho que consegue com tranquilidade, aqui não faltou absolutamente nada, nem do dia 29 de abril faltava água ou cafezinho aqui dentro, quando o pau comia lá fora, aqui o cafezinho estava liberado. Eu acho que se não falta nada aqui dentro, certamente essa economia não trouxe prejuízo aos senhores deputados. Então, essa é a pergunta que eu faço ao senhor, se há uma pretensão de se acertar esses percentuais, como o senhor já falou aqui, o Paraná é um dos poucos estados, talvez, que ao invés de ter orçamentos específicos, ele tem percentuais fixos, e essa é uma discussão que vem desde 88 com a Constituição. A segunda pergunta é sobre, na mesma linha desta, quanto a Assembleia transferiu de fato para o Poder Executivo, se essa transferência é contábil, ou se ela é meramente contábil, ou se de fato os recursos são alocados e depois são devolvidos ao término do ano, e onde esses valores, na sua gestão, obviamente, porque anterior o senhor não tem, talvez, não diria condições sei que o senhor tem, mas sei que não é sua responsabilidade responder, mas na sua gestão, aonde foram alocados, ou onde você pretende alocar esse recurso no ano 2015, 16, no ano 2016, 17. Primeiramente, eu queria saudar o nobre deputado, Tadeu Venere. Em relação à questão da senha do CIAF, é que precisa ser modificado o CIAF, porque, na realidade, hoje você precisa criar restrições em relação a essas senhas para consulta, não permitindo que ela possa fazer alterações em relação às informações ali estabelecidas. Eu já solicitei ao setor próprio que pudesse elaborar, junto com a CELEPA, a construção de senhas com essas características, de tal maneira que elas pudessem ser disponibilizadas aos parlamentares para consulta e não para alterações das informações ali colocadas. Em relação à questão da LDO, nós ainda não definimos, já tive a oportunidade de comentar isso aqui com a pergunta do outro deputado, que nós não definimos como será enviada a LDO, a proposta de LDO para o exercício de 2017. Nós vamos alterar significativamente os anexos da LDO para deixar mais transparentes as renúncias fiscais que o Estado deu e que continua dando, a questão dos riscos fiscais, de tal maneira que a gente possa, por intermédio da LDO, dar uma maior transparência em relação à situação do Estado. Em relação aos recursos que foram devolvidos da Assembleia no ano passado, eles foram usados basicamente para pagamento da insuficiência financeira
no pagamento dos inativos e pensionistas. Foi assim que foi contabilizado esses recursos que retornaram da Assembleia no ano passado. Senhor secretário, esses valores que o senhor fala que foram adequados à insuficiência não é aquele percentual, aquele valor que da vez anterior que o senhor esteve aqui, o senhor falou que não estava sendo recolhido porque havia um entendimento do Estado com relação aos aposentados, que a cota parte do Estado dos aposentados para a Previdência não deveria ser recolhida. Entendo que não é isso que o senhor está se referindo. Não. Entendo que não seja isso, que seja valores para complementar o pagamento de folha de aposentados. A outra resposta que o senhor nos dá, eu acho que o CIAF já está encaminhado, porque é uma questão técnica, mas eu volto a insistir, que nós pudéssemos ter uma sinalização, de fato, se há possibilidade que nós alteremos. Eu sei que isso aí é uma discussão que vai ser feita com os demais poderes, com o Tribunal de Contas, inclusive, que não é um poder, mas está vinculado à Assembleia Legislativa indiretamente, mas tanto o Ministério Público como o Tribunal de Justiça, e é natural que tenham resistência também, todos têm, mas para que nós tenhamos uma compreensão de que se isso é possível. Eu falo por quê, senhor secretário? Porque 2 vezes nós já tentamos aqui, através de emendas, fazermos com que isso ocorresse. E, obviamente, não houve um entendimento da maioria dos senhores deputados, e esse entendimento não havendo, também não adianta apresentar, porque aí você simplesmente faz para marcar posição. Não é essa a intenção. A intenção é que nós tenhamos, de fato, condições de atender todos os poderes, mas também condições de não fazer com que haja recursos que, por haver, muitas vezes, uma sobra desse recurso excessiva, acabam tendo uma utilização que não necessariamente é aquela que talvez fosse a intenção do contribuinte quando paga o seu imposto para que nós tivéssemos um serviço público melhor. No mais, eu lhe agradeço e eu estou contemplado com a sua resposta. Nós estamos avaliando isso, né? Logicamente, eu mostrei aqui que nós temos aí sobras que montam 940 milhões de reais nos diversos poderes, mesmo depois de pagando todos os compromissos de pagar contabilizados, ainda há sobras de 940 milhões de reais em diversos poderes, enquanto há falta em outro. Eu acho que é necessário fazer o equilíbrio em relação às despesas e receitas para que não haja sobra em um e falta em outro, né? Em especial naquele que tem a responsabilidade do atendimento mais direto à população.